somente a ti, Jesus. Bom dia, queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 19, 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles que é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de hoje nos reflete a família. Nós estamos vivendo o tempo da família. Em agosto, mês da vocação. E a família é uma vocação. Jesus termina dizendo no Evangelho de hoje justamente isso. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim o fizeram. No caso dos eunucos, que eram castrados para ficar com as concubinas dos reis. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Aqueles que preferiram e continuaram preferindo até hoje seguir e servir a Deus como os sacerdotes sem casamento, pelo reino de Deus. Jesus termina dizendo: quem puder entender, entenda. Mas o centro-chave da palavra de hoje é o questionamento que fizeram para testar Jesus sobre o divórcio, a separação. Jesus então diz: não lestes que Deus os fez homem e mulher, e que já não são dois, mas uma só carne? Jesus aqui está falando do sacramento do matrimônio, onde a bênção de Deus torna um homem e uma mulher uma só pessoa, uma só carne. Assim deveria ser. Os dois se entenderem ao ponto de viverem as suas vidas um para com o outro, porque são uma só carne. Deveriam refletir os seus pensamentos, as suas ideias, os seus projetos e viver junto toda essa situação. A família que começa a separar, isso é meu, isso é seu, começa já a divisão. Porque o casamento torna as duas pessoas uma só carne. Não quer dizer que uma vai se anular por causa da outra, não. Continua a sua vida, a sua história, mas ligadas intimamente a outra pessoa pelo sacramento.
que Deus uniu, o homem não separa, a não ser nos casos de união ilegítimas de Jesus. Casamentos que não são válidos. A pessoa às vezes casa, né, só que uma matéria longa, porque é muitos fatos, e o casamento não é válido. A igreja depois pode dizer se as pessoas de repente se separam ou não. Ela pode buscar a igreja e reafirmar que o casamento não foi válido, é nulo. A igreja tem um tribunal eclesiástico, né, composto por advogados, juízes, pessoas que vão estudar o caso e dizer se o casamento é válido ou não. Dos que entram nos tribunais eclesiásticos no Brasil, 90% são nulos. Então, mesmo se você não pensa em se separar, que não deve pensar, porque não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que a família permaneça unida até que a morte os separe, mas se perpetua nos filhos. Mas de repente o seu casamento não é válido por uma circunstância que aconteceu no fato, uma ocultação de uma realidade, algo, né, o sim que não foi verdadeiro, ou se foi forçado por alguma circunstância. São vários fatos. Ah, mas eu não quero me separar, mas se meu casamento não é válido? Se você tem dúvida, busca a igreja, questiona e pode convalidar o seu casamento.